Existe uma verdade que ninguém te contou. Uma verdade tão profunda que, se você entendesse de verdade, jamais aceitaria a vida que leva hoje. Então, te distraíram com telas, com tarefas, com dívidas. Você foi ensinado a existir, mas nunca a viver. Foi ensinado a obedecer, mas nunca a questionar. E é por isso que a maioria anda sem direção. Sorri, mas sente o vazio que não consegue explicar. E então segue o fluxo, sobrevive como todos os outros. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Sócrates. Sócrates não estava sendo poético, ele estava sendo brutal. O que ele quis dizer é que, se você passar a vida inteira no piloto automático, se você nunca parar para perguntar por quê, então você nunca viveu de verdade. E o pior? Nem vai perceber quando ela acabar. Porque o sistema é perfeito em te manter ocupado o bastante para não pensar. Mas o jogo da vida já começou. E se você não examinar sua vida agora, vai continuar jogando como um peão. A boa notícia? Ainda dá tempo. E quem acorda nunca mais volta a dormir. Acordar, olhar o celular, tomar um café, enfrentar o trânsito, trabalhar, voltar, comer, olhar o celular, dormir. Acordar, olhar o celular, tomar o café. E assim vai. Isso é o que chamam de vida adulta. Mas tem outro nome: sobrevida. É quando você não está mais realmente vivo, só está tentando não morrer. Você cumpre tarefas e faz o que é mandado, e repete frases como: graças a Deus é sexta-feira. Vamos levando. Pelo menos tenho um emprego. Como se isso fosse o suficiente. Como se sobreviver fosse sinônimo de vencer. Mas não é. Você sente que falta alguma coisa e tenta preencher com distrações, rolagens infinitas, séries, fast food e baladas sem alma. Mas o vazio continua lá. Porque você está tentando colocar sentido em uma vida que foi programada para não ter sentido. Na sobrevida, você não tem tempo, nem energia, nem voz. E o pior? Você começa a acreditar que é assim mesmo, que é tarde demais, que liberdade é só para quem nasceu rico, que propósito é papo de gente sonhadora. É nesse ponto que o sistema venceu. Quando você se contenta com menos do que nasceu para ser. E se ninguém te despertar, você passa a vida inteira nesse modo zumbi. Trabalhando duro por uma vida que nunca escolheu. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso é só o nível 1 do jogo? O modo de teste, o tutorial, onde a maioria nunca sai. Sobrevida não é o fim, é o começo maldito. É onde você aceita viver como uma sombra sem nem perceber que existe luz. Existe um próximo nível, mas lá não dá para entrar dormindo. Lá o mundo é outro, lá você começa a enxergar. Quando isso acontece, você nunca mais vê as coisas das mesmas maneiras. Começa a perceber que ninguém é feliz de verdade, postando stories todos os dias. Que ninguém está vivendo aquilo que sonhou. Só que estão tentando parecer bem o suficiente para não desabar. E é aí que algo muda. Quando o desconforto não te paralisa mais, ele te provoca. Quando a revolta deixa de ser reclamação e vira ação silenciosa. Quando você para de aceitar e começa a observar, é nesse momento que você cruza a linha. O ponto de não retorno, onde você sai da jaula e percebe que a decisão sempre foi sua.
O despertar dói, mas é real. E viver cego é morrer antes da hora. Despertar não é como dizem, não é bonito, não é leve, é um choque, um silêncio pesado, uma angústia que ninguém vê. Você percebe que não quer mais viver como antes, mas ainda não sabe o que colocar no lugar. As coisas que antes te satisfaziam perdem um gosto. As conversas vazias, as rotinas repetitivas, os planos pequenos, tudo começa a te sufocar. Você se sente entre mundos. Não pertence mais ao sono da massa, mas ainda não encontrou seu propósito no campo dos conscientes. E isso dói, e dói bastante. Porque agora você vê, mas não sabe para onde ir. Então começa a correr, estuda, trabalha, tenta, cai, volta e insiste. Assiste vídeos, consome livros, ouve gurus. Procura por respostas como quem busca ar. Mas nada é o suficiente. Você se move, mas não sai do lugar e começa a se perguntar: será que eu sou o problema? Você está cansado. Você não sabe se é do esforço ou da ausência de direção. Você vê outros vencendo e sente que está ficando para trás. E a comparação vira veneno. Você está lutando, mas não sabe se está vencendo ou só se está ocupado. Essa é a armadilha da sobrevivência. Um estado onde você acordou do sistema, mas ainda carrega as algemas do invisível. Você está consciente, mas continua reagindo, continua se cobrando, continua se afundando em dúvidas, metas e autocobrança. E é nesse labirinto mental, todo o progresso parece falso, toda vitória parece pequena demais. A verdade? Você saiu do sono, mas não encontrou o sentido. Você está em guerra e a batalha agora é contra a dúvida, a ansiedade, a pressa, a solidão. Mas se você sente tudo isso, é porque existe algo dentro de você que não aceita essa prisão. Essa inquietação é o início, ela é o código, o sinal de que você foi feito para mais. Mas o próximo nível não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência, com propósito, com supremacia. A supremacia não é sobre fazer mais, é sobre entender. É quando você para de correr sem rumo e começa a caminhar com clareza. Nesse nível, as regras mudam. Você não joga mais no sistema dos outros. Agora, você constrói o seu. Você entende que o mundo não é gentil, mas ele respeita quem se posiciona, quem age com presença, quem conhece o próprio valor. Aqui, você não está mais sobrevivendo. Você está moldando a realidade ao seu redor, com disciplina, com visão, com intenção. Você não quer mais aprovação, você quer impacto. Você quer deixar algo que continue, mesmo depois que você foi embora. A supremacia começa quando você assume o comando, quando você entende que ninguém vai te dar liberdade, ninguém vai te dar tempo, ninguém vai te dar respeito. Você conquista tudo isso na marra, no silêncio, com ação estratégica. Enquanto os outros buscam atalhos, você constrói alicerces. Enquanto eles querem fama, você quer legado. Enquanto eles querem parecer forte, você se torna inabalável. Você começa a se mover diferente, a pensar diferente, a falar menos e fazer mais. Aqui você não se compara, você se inspira. Você não reclama,
Você observa, entende e escuta. Supremacia não é sobre status, é sobre controle. Não é o controle dos outros, mas o controle sobre si mesmo. Você percebe que as maiores batalhas são internas e vence elas antes mesmo de sair de casa. Esse é o verdadeiro jogo e poucos têm coragem de jogar. Mas quem joga muda tudo. Agora você sabe. A maioria está presa na sobrevida. Alguns despertam, mas se perdem na sobrevivência. Poucos dominam o jogo. A diferença não é sorte, é decisão, é presença, é coragem. O sistema te treinou para ser mais um. Mas se você chegou até aqui, é porque você nunca foi qualquer um. Então me diz, agora que você viu, vai voltar a dormir? Ou vai construir a sua própria ascensão? Você não precisa ser melhor que os outros. Precisa ser melhor que o sistema espera de você. Porque aqui não buscamos famas vazias. Buscamos presença, consciência e liberdade real. Se isso faz sentido para você, então você já está no caminho. Essa é a suprema ascensão. E a jornada está só começando. O homem que vence a si mesmo é mais poderoso que aquele que conquista 1000 exércitos. Buda. Suprema Ascensão.